Determine o vetor BA em função do vetor U, sabendo que o ponto A menos o vetor U é igual ao ponto B mais o vetor U. O exercício nos pede para determinar o vetor BA em função do vetor U. No entanto, não temos nenhum vetor BA na expressão, mas temos dois pontos, um ponto A e um ponto B. Poderíamos abrir o ponto A como uma soma de ponto mais vetor ou o ponto B como uma soma de ponto mais vetor. Como eu quero que apareça o vetor BA, eu quero um ponto mais o vetor BA, resultando em um outro ponto. Aqui temos esse ponto aqui, que pode ser o A ou B. Pela definição de ponto mais vetor, intuitivamente, sabemos que precisamos do ponto B aqui, mais o vetor BA, para resultar no ponto A. Vamos utilizar essa definição justamente para abrir o ponto A e fazer aparecer o vetor BA. Pois, se fôssemos abrir o ponto B, teríamos de abrir como A mais AB igual a B. O que não seria um problema também, porque depois seria só inverter esse vetor, com menos BA. A escolha mais direta para se fazer as contas é utilizando o ponto A. Então vamos utilizar a definição de soma de ponto com vetor e abrir o ponto A como um B mais vetor BA menos vetor U igual ao ponto B mais o vetor U. Para desaparecer com o ponto B dos dois lados, podemos utilizar a propriedade P2, a qual aniquila pontos. Assim, seguindo a propriedade P2, ficamos com BA menos vetor U igual ao vetor U. Somando o vetor U dos dois lados, ficamos com vetor BA menos vetor U mais vetor U igual a vetor U mais vetor U. Para fazer a soma de U mais U, utilizamos a propriedade M2 e a soma de menos U mais U, a propriedade A4. Segundo a propriedade A4, isso daqui vai dar o vetor nulo. E segundo a propriedade M2, isso daqui é 1 mais 1 vetor U, o que é a mesma coisa que 2 vetor U. E assim temos que, segundo a propriedade A4 e a propriedade M2, o vetor BA pode ser escrito como 2 vezes o vetor U. Dessa maneira, acabamos de escrever o vetor BA como função do vetor U. Até o próximo tutorial.